Então vamos partir daqui, tá certo? Vocês fizeram ontem e a gente termina aqui junto. Tudo bem? Então, visibilidade está boa, todo mundo consegue enxergar? Professor, eu tenho um problema de visão que eu não enxergo muito bem. Então por que você está no último lugar? Só no fundo. Você não enxerga, vem aqui mais para perto, tá bom? Então esse foi o nosso pseudocódigo que nós fizemos ontem, para nós transformarmos isso daqui em código. Tudo bem? Então eu vou deixar isso daqui aberto do lado. Eu vou chamar isso daqui de nota.txt e a gente vai criar um nota.c. Lado a lado para nós só fazermos as conversões disso daqui, que é a nossa lógica, nosso pseudocódigo, para o nosso código. Então, qual o cabeçalho que a gente precisa em C? stdio.h. Qual é a nossa função principal? A nossa mãe. A mãe é a principal. Coloque logo o return 0 de cara, porque a função, como ela é inteiro, ela precisa retornar um inteiro. Se você não retornar nada, você não está cumprindo o que a função pede, que é retornar um inteiro. Ok. Quais são as nossas variáveis aqui? O que é uma variável, meu povo? Que a gente conversou ontem. Espaço na memória foi variável. Exato, é um espaço na memória onde eu guardo um valor que eu provavelmente vou precisar recorrer a ele várias vezes. Então, não necessariamente uma variável é uma coisa que varia. Uma variável pode ser uma constante, como a gente viu ontem. Uma variável é um espaço da memória onde eu posso guardar um valor e acessá-lo. Então, de cara, eu preciso aqui de duas variáveis. A primeira nota e a segunda nota para poder ler. Então, vamos criar aqui duas variáveis. Int nota 1 e int nota 2. Em C, bora lá. Em C, você pode declarar as variáveis assim, ó. Tá vendo? Em minha sugestão, gostaria de, por obséquio, por favor, vocês prestem atenção aqui, depois eu paro, vocês copiam o código e rodam o código, tá bom? Porque se você fica o tempo todo indo pro código olhando para mim, pode olhando para mim e você fica perdendo parte do que eu estou dizendo. Em C tem várias formas de vocês declararem e definirem variáveis. Aqui eu estou só declarando as variáveis. Definir é dar um valor, dar um corpo. Você poderia fazer assim, nota 1, nota 2. Quando você não inicializa, quando você não define, a variável começa com o quê? É bem assim, pode acontecer em muitos casos de ter lixo. Dependendo do compilador, ele zera a variável, mas o ideal é que, minha sugestão, é que você crie as variáveis. Até você dominar, pegar a prática, saber o que está fazendo, uma variável por linha e sempre inicialize as variáveis. Ok? Então, minha sugestão é inicializei a variável, inicializei a variável. Variáveis devem ser inicializadas, porque se você utilizar uma variável que não é inicializada, ela pode ter qualquer coisa ali dentro. Então, isso daqui é uma boa prática de programação. Uma variável por linha e sempre inicializada. Mas, professor, bem aqui eu vou ler a variável. Mesmo assim, eu devo inicializá-la? Sim, como boa prática de programação. Evita que você acabe tendo erros ou problemas que você não teria se você se acostumar e criar o hábito de sempre fazer o quê? Inicializar as variáveis. É só de vez em quando que você inicializa? É só quando dá vontade? É só quando o dia não chove? Quando são números ímpares? Quando são dias primos? Não, é sempre, ok? Vamos lá, outra coisa. Se você não entende de indentação, filho de Deus, menino meu, indentação é esse espaço que existe entre o começo do escopo e o final do escopo. Então não deve existir nada aqui entre esse int e essa chavezinha. Se você sem querer colocou alguma coisa bem aqui, scanf, esse negócio está não apenas errado, isso é uma ofensa a quem está vendo teu código, tá certo? É uma ofensa. Então não faça isso, respeite a indentação. Se você tem um escopo, o escopo começa na hora que ele é aberto e termina no final das chaves,
Você não pode colocar nada nesse espaço do escopo, nada. Eu colocava no código aí. Mas não deve, ok? Mas professor, funciona. Nem tudo que funciona é bom, ok? Tudo bem? Porque entender indentação significa que você entende o fluxo de execução do teu código, tá certo? Então, bora lá. Outra coisa interessante. A gente falou aqui sobre declarar variável, inicializar variável, escopo, respeitar a indentação. É uma coisa muito importante. Muito, muito, muito. Os nomes que vocês dão para as variáveis, meu irmão. Os nomes. A variável tem que ter um nome que eu consiga adivinhar o que é quando eu estou lendo. Professor, é que eu sou uma pessoa concisa. Então, esse daqui eu chamo de F. Esse daqui eu chamo de D. E esse daqui eu chamo de P, que é a nota. Então, essa é a primeira nota, essa é a segunda e essa é a da final. Porque se der problema, eu já sei o que é que eu vou dizer. Não faça isso, tudo bem? Nomes de variáveis têm que ser descritivos. Você não precisa de que o nome da variável seja nota 1 que o usuário vai digitar. Funciona. É legível? Legibilidade demais atrapalha, porque como você começa a perder a noção do que você está fazendo. Então, nota 1 é suficiente. Ok? Então, minha sugestão, pessoal, e na verdade essa é uma convenção de linguagem, é que variáveis comecem sempre com letra minúscula e você não use letras maiúsculas nas variáveis. Vocês podem utilizar o underlinezinho para separar a descrição. Por exemplo, você poderia fazer nota 1, você poderia fazer nota 1, você poderia fazer até N1 ainda é aceitável, porque é um código simples, não tem tantas variáveis, ok? Mas variáveis não podem começar com números, tá certo? Primeira nota, isso daqui não é uma variável. Uma variável não pode começar com número. Bem, então vamos lá, nota 1. Professor, eu já sabia de tudo isso. Parabéns. Eu também. Bora lá. Você pode inicializar uma variável com scanf, dá para variável? Não, você primeiro cria a variável e depois você dá o scanf. Você precisa do endereço de memória. Tudo bem? O que é que eu preciso agora? Qual é o primeiro cálculo que eu tenho que fazer? Média parcial, soma e divida por 2. Vamos lá. Primeira coisa. Essas duas linhas de código estão certas ou estão erradas? A 4 e a 5? Eu acho que era um. Exato. E como eu vou ter que fazer divisão e o valor pode dar quebrado, e o usuário pode digitar valores quebrados, então isso aqui não é int. Só uma convenção de linguagem, floats, eles são descritos com um Fzinho, né? Então esse daqui é 0F. 0.f. Não precisa, mas só se vocês quiserem escrever bonitinho, tá bom? Você colocar o 0, ele converte para float, funciona do mesmo jeito. 0.0 seria a mesma coisa. Agora o que é que eu preciso calcular? Média parcial. Professor, preciso criar uma nova variável? Eu poderia fazer o cálculo e salvar tudo na nota 1? Poder, eu posso. Mas se representa uma coisa diferente, não acha que é mais legível para quem está olhando o teu programa que seja nova variável? Ok? E essa variável é de que tipo? Float, média parcial. Eu quero chamar só de média. Posso? Pode, meu filho. Diz. Lá no a gente usava, depois de incluir as bibliotecas, a gente usava o... Não precisa aqui. Não existe namespace em C puro. Namespace é do C++, do Python, ok? Então, bora lá. Média, quanto é a média? Soma e divide por 2. Nota 1 mais nota 2
dividido por 2. Preciso fazer cache de alguma dessas coisas para float? Por quê? Porque já é float. Próxima coisa que eu tenho que fazer. Ó, aqui eu começo os meus blocos de si. Vocês gostam dessa ordem? Aprovado, reprovado, final? Ou você prefere inverter a ordem? Sugestão. Se você tem mais de 2 coisas no if else, 3 ou 4 ou 5 ou várias, você começa sempre resolvendo o que é mais fácil. E você deixa o caso mais complexo para o final, porque aí você coloca só no else. Ok? Então, sempre que você tem mais de um caso no if else, começa se livrando só do que é mais fácil. Um fácil, maior ou igual a 7. Você não precisa pensar em intervalo. Outro fácil, menor que 4. E o resto é o resto. O resto é o resto. O resto é o que sobrou. Então, if else com vários casos, pensa quais são os casos mais fáceis, resolve os mais fáceis nos intervalos e deixa o caso mais difícil ou o caso contrário para o else. Tipo aquele joguinho do pau ímpar, lembra pau ímpar? Pau ímpar você vê como é que o primeiro elemento ganha. Assim. Assim ou assim ele ganha. Se ele não ganhou, então o outro que ganhou. Como é que o primeiro ganha? Desse jeito ou desse jeito. Se não, então o segundo ganhou. Você não precisa fazer o else para o segundo. Precisa fazer os casos do else para o segundo. Então bora lá, no primeiro caso. Se média for o quê? Maior igual a 7. Ah, eu preciso ler, né? Boa, filho. Scanf. Quero 2 floats. E vou salvar em nota 1 e nota 2. Se média é maior do que 7, então putz, aprovado. E agora? Outro if. Se média menor do que 4, putz, reprovado. Tem alguma chance de ele cair nesse if e também nesse if? Não. Uma coisa que é maior do que 7 não pode ser menor do que 4. Então, se você quiser, você pode encarrilhar. Porque se ele entrar aqui, aí você não precisa mais fazer os outros testes. Ou ele é maior do que 7, ou ele é menor do que 4, ou ele está dentro do intervalo. Então você não precisa fazer 3 ifs separados, não faz sentido testar as 3 coisas. Porque se ele entrar no primeiro, ele não vai entrar nos outros. Se ele entrar no segundo, ele não vai entrar no terceiro. Ok? É melhor deixar esse cara aqui só depois de declarar tudo, né? Nota 1, nota 2 é média. Fica visualmente melhor. Não, as coisas e... porque eu preciso das notas para calcular a média. Não é verdade? Eu não posso calcular a média antes de ter as notas. Por isso que o scanf tem que ser antes do cálculo da média. Mas eu ia chamar a média só lá no final do código. Tu queres fazer o quê? Criar a média aqui em cima e depois só atribuir? Tanto faz. Eu normalmente só crio a variável a partir do momento que eu realmente preciso dela. Mas isso é prática. Tem gente que gosta de criar tudo no começo, inicializado, e depois só utilizar. Não faz diferença não. Else if. Preciso de outro if para cá? Se média é maior do que 7, se média é menor do que 4, preciso desse if? Não. Porque se não foi nem isso, não tem outra opção. Agora bem atenção nisso daqui, ó. Esse if precisa de parênteses? Por que não precisa de parênteses? Tá só um comando. Esse if aqui precisa de parênteses? Por quê? É só um comando. Esse else precisa de parênteses?
Não. Desculpa, eu tô com 8 anos e ainda não acerto esse negócio das chaves. Porque chave pra mim é aquele negócio que abre porta. Ok. Então vamos lá. Se eu quisesse escrever com todos os parênteses e a indentação bem certinha, ele ficaria assim, ó. Aqui eu abro parênteses, aqui eu fecho. E aí eu entro else. No else eu abro parênteses. Esse if não está dentro desse else, esse if aqui? Então ele estaria aqui. Esse else estaria aqui. Pronto. A indentação com todos os parênteses bem destrinchada seria essa. Se média maior do que 7, aprovado. Se não, é um novo caso. Qual é o se não? Se média menor do que 4, reprovado. Se não, aí eu teria um outro. Só que quando nós encarrilhamos else's ifs, vários else's ifs, é bem comum a prática de colocar todos alinhados na esquerda para facilitar a legibilidade, ok? Mas se você se confundir ou achar que não está sabendo com quem está casando, else com else, if com if, você pode colocar assim, ok? Ó, percebe onde é que começa o parênteses? Assim, ele pode começar aqui, tem gente que coloca ele aqui de baixo, vocês já viram, né? Outro professor de vocês talvez fizesse assim. Ok? Assim. É outra forma de escrever os parênteses, comum, mas eu não gosto. Então, desde que você tenha, esqueci o nome. Desde que você faça sempre do mesmo jeito, não tem problema. Você não pode fazer um parênteses no começo diferente de um parênteses no meio, diferente de um parênteses no fim. Desculpa. As chaves. Eu vou botar minhas chaves penduradas, balançando aqui na minha frente, ver se eu decoro. As chaves. Ok? Vou voltar pro jeito que era, que é um pouquinho mais legível, tá? Então, se média é menor do que 7, se média é menor do que 4. Ah, tá faltando esse cara aqui, né? Se não, o que é que eu faço agora? Leia a final, calcula a final. Leia a final vai precisar de quê? De outra variável. Então, float nota final, float nota final, scanf %f endereço de nota final. O que é que está errado aqui? O que é que está errado? Não errado, mas desaconselhado aqui dentro. Falamos no começo da aula. O que é que você deveria fazer como boas práticas de programação? Inicializar a variável. Toda variável criada deve ser inicializada. Aí a hora que você me diz, professor, eu não inicializo, mas funciona. Não é porque funciona que está certo. Isso. Tá, é uma forma assim. Por default, isso daqui é um double. A forma como vocês informam que é um F é colocando um Fzinho. Se você não colocasse nenhum F, funcionaria da mesma forma, seja isso ou seja isso, porque ele ia pegar o valor e ia transformar em float. Ok? Mas se você colocar só as notas sem zero, funciona também? Só assim? Só nota? Sim. Funciona. Nota 1 e nota 2 funciona, mas não é bom. Sabe por quê? Porque sem querer você der algum problema nesse scanf ou você retirar ele daqui, a tua variável vai passar com lixo. E aí teu código vai ter comportamento estranho e você vai demorar um século para descobrir. Ok? Então, sugestão de boas práticas de programação é sempre o que, meu povo? Iniciais variáveis. Professor, isso é muito chato, fica com um monte de regra besta.
O povo, eu não estou ensinando o menino do buchão a fazer código, não. Na teoria, e acredito que na prática, vocês entraram no curso de TI, entendeu? Para se tornarem profissionais, ou não? Então, se tornar profissional significa fazer a coisa da forma correta e não apenas botar para funcionar. Da forma correta significa que o teu código é bonito, ou seja, é visualmente agradável, é legível, não apenas correto, mas ele é legível, ele é bonito, ele é conciso. A gente está aqui para aprender a fazer a coisa bem, fazer a coisa direito. Se você não se preocupar com o nome das variáveis, boas práticas de programação, a indentação, você vai ficar fazendo código como o menino do buchão, que simplesmente está preocupado em botar para funcionar, sem a preocupação de que ele esteja bom, que ele esteja certo, não apenas certo, mas bom, ok? Então bora lá. Estou indo bem devagarinho, viu? Scanf, nota final. O que é que eu preciso agora? Média. Posso reaproveitar a minha variável? Posso. Tem um nome bom ela, né? Qual é o novo valor da média? Média mais nota final dividido por 2. Como é que eu sei se esse menino passou? Se ele pode ligar para a mãe e dizer: mãe, estou voltando para casa? Se a média for maior ou igual a 5, está aprovado. Se a média for maior ou igual... É muito fácil passar, né? Porque o cara conseguir 5 é muito pouco. Metade da disciplina. Putz. Aprovado. Putz. Putz. Aprovado. Final. Ok. Vocês perceberam que eu não digitei nenhum, que eu não coloquei nenhum digite sua nota aqui? Digite sua nota, poderia colocar. Se eu estiver pensando que quem vai... O que está de errado aqui? Se eu estiver pensando que quem vai rodar o meu programa é um ser humano, idealmente eu vou orientar em relação ao que é que ele precisa digitar, né? Então, se eu estiver fazendo esse código para um ser humano, o que é que eu colocaria aqui? Putz, digite a primeira e segunda nota. Aí eu poderia colocar printf, sua média da final, sua média das APs foi %f/n, média. Aprovado, reprovado. Poderia vir aqui e colocar, putz, você ficou de final. Putz, digite a nota da final. Podia botar um /n no putz e... Poderia. Colocar na baixo. Sim. Que é uma string, né? Ups. Você ficou de final, digite a nota da final. Deixa eu tirar isso daqui. Ok. Aprovado de final, reprovado de final. Ainda posso colocar, se eu quisesse eu poderia colocar a nota da pessoa, né? Printf nota final %f/n. Como é aqui? Média, né? Média final. Média final. Ok, está aqui nosso código. Vamos ver se ele funciona com alguns exemplos básicos, né? Make nota. Ok. Vou começar a fazer uma coisa aqui. Tudo bem? Vocês já começaram a usar o make, não foi? Vocês poderiam também fazer com o GCC na mão, né? GCC nota.c menos o nota. Esse é o arquivo de entrada e esse é o executável de saída. A desvantagem de fazer só o make ou só o GCC é que se tiver algum warning ou algum erro, você não saberia. Para fazer com o GCC, vocês precisariam dizer que vocês querem ser avisados dos problemas. Menos wall. Me mostre todos os warnings. W de warnings, all de todos. Se por acaso tiver algum problema, eu quero que você me mostre todos os problemas.
não tem algum problema. Se eu tivesse criado uma variável int b que eu não estou utilizando, o que é que ele diria? Olha, você tem uma variável que não está sendo utilizada. Se eu tivesse esquecido o return 0, o que é que ele diria? Aqui ele não está dizendo, né? Mas em alguns casos ele avisa: ei, você esqueceu o return 0. Ok? Aí para transformar os warnings em erro é W erro, né? Se você quiser que ser lembrado para sempre, para não deixar passar nenhum erro, você poderia colocar W error. Ok? Aí ele vai dizer: olha, eu não aceito que tenha um B aqui que não está fazendo nada. Professor, eu não vou aprender isso daí nem a pau, eu prefiro usar o code box, é só apertar no botão. Posso fazer nada? Estou tentando lhe ensinar. Dá pra tu fazer isso com make? Dá. E a forma prática de fazer isso com make... Hã? A forma prática de fazer isso daqui com o make, né, para você não ter que ficar fazendo várias vezes ou vários comandos malucos, é essa daqui. Existe um arquivinho que controla como o make funciona, e o nome dele é Makefile. É um arquivo de TXT que controla como é que o make funciona. Vamos fazer aqui um Makefile. Então eu vou criar aqui um arquivo Makefile, ok? Esse arquivo serve para compilar e executar todos os códigos que você tiver dentro dessa pasta. Então você poderia ter várias questões dentro dessa pasta: questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, e esse Makefile serviria para todo mundo. Professor, eu realmente desejo voltar para o CodeBox. Assim não, tem muita coisa legal. Quando vocês nunca programaram e ficou dando null pointer exception, ou erro, ou simplesmente a tela sumia do nada e um monte de coisa? Pronto, a gente vai ver algumas outras ferramentas, como por exemplo o Valgrind e algumas outras que são bem mais fáceis de trabalhar aqui. Porque a IDE ela deixa você, tipo assim, preguiçoso. A IDE faz o trabalho e você não sabe o que está fazendo. Então é melhor vocês aprenderem, entenderem o que é que está acontecendo de verdade, e depois vocês podem ir para a IDE sem problema, ok? Diferente do contrário, que você só está na IDE e às vezes você só sabe fazer as coisas naquela IDE. A IDE meio que vicia você. Então não sou nada contra as IDEs, mas o ideal é que vocês aprendam isso daqui justamente para não dependerem disso daqui. Tudo bem? Então, se vocês quiserem usar o Makefile para controlar o make, a forma mais fácil, mais besta, é criar um cflags aqui dentro. Aquele que a gente tentou fazer? Cflags igual, aí você poderia fazer menos wall, menos w, erro. Pronto, só isso já informa o make que se ele for compilar algum arquivo C, ele usa isso daqui. Então, se você voltar para cá e digitar o make nota, olha o que ele vai rodar. Nota já existe. Vou make nota. Olha como foi que ele compilou. O que foi que o make fez? Menos wall, menos w. Tá vendo? Você poderia, por exemplo, isso aqui não precisa decorar não, mas se vocês quiserem só copiar, na hora que você der o make, ele já compila e executa, para você não ter que fazer duas coisas separadas, sabe? Então na hora que você dá um make, ele compila e já executa. Então aqui você poderia dizer, olha, pega aquele negócio que eu vou digitar, ok? Alguma coisa você vai digitar, né? Make alguma coisa, make test, make main, alguma coisa no nome do arquivo. E aí eu quero que você rode a seguinte coisa: gcc, por exemplo, menos wall, menos w, erro, o nome do arquivo, .c, é assim, ó. Cadê o cifrão? Pega o nome do arquivo .c, menos o nome do arquivo. Cadê, Jesus? O arroba. Então, se eu digitar make nota, o que é que ele vai pegar? gcc menos o menos w erro, nota.c menos o nota. Isso que ele vai fazer. E aí você pode dizer, depois se você fizer a nota, isso aqui é assim,
Depois que você criar esse nota, eu quero que você execute esse cara. Cria a partir do nota.c o nota, a partir do comando que eu vou digitar, e depois você executa esse comando. Olha o que acontece com o nosso amigo make agora. Eu vou digitar make nota. Ele já compila e depois ele faz o que? Executa. E mostra os erros para você. Então é bem prático. Você muda. Esse porcento é 2 pontos que voltou para aqui. Isso daqui está dizendo. É a sintaxe do Makefile. Ele diz, pega aquilo que... Isso daqui é o target. Né? Aquilo que você digitar vai ser identificado aqui. Eu só posso fazer isso nessa ideia? Não, isso daqui você não precisa de IDE, isso aqui é próprio do Make, é como o Make funciona. Pode fazer no Gedit, no Vim, no Notepad, no qualquer coisa, ok? É só esse arquivo Makefile. É um arquivo TXT qualquer. Aí esse arquivo. Aí você renomeia ele com... Não tem extensão. O nome dele é Makefile com M maiúsculo e sem extensão. Se pega esse nome aí, eu tenho que se você colocar com CFlex... Se vocês fizerem assim, não precisaria disso daqui. Isso daqui é só a Gambi para você compilar e executar. Se você não tivesse esse negócio, você poderia colocar só o cflags. Na hora que você digitasse make nota, ele ia só compilar. E compilar utilizando as flags do C. Ok? Se você quiser que ele compile e execute, aí precisaria disso daqui, né? Precisaria nem do cflex se a gente tivesse isso. Para isso dar certo, eu tenho que botar esse Makefile dentro da pasta. Dentro da pasta onde os arquivos estão. É Isso igual daqui não depende da IDE. Eu vou até fechar a IDE e voltar para o terminal. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho Makefile, nota.c, nota.t. Se eu der um make nota, ele vai fazer a mesma coisa. Não depende da IDE. Tá certo? E isso é o que a tua IDE faz por você. A tua IDE, ela gera o make baseado nos arquivos que você tem. Normalmente vocês só programam com um arquivo por enquanto, né? Mas se tivesse 10, 20, 30, ela faria o make relacionando todos os arquivos e depois faria a execução, pegaria o resultado disso daqui, do compilador, e ia mostrar na IDE para você, mostrando a linhazinha. Ok? Então, é só um arquivo de texto com essa sintaxe feiosa aqui. Parece que nem é tão assim assustadora, né? Então, qual é a diferença do Make com o GCC? O GCC é o compilador, é o cara. Na verdade, o GCC é um conjunto de ferramentas, não é só o compilador, que ele é responsável por pegar o teu código fonte e transformar em código objeto e linkar com as bibliotecas do sistema. Isso é o que o GCC faz. O que o Make faz é a automatização do processo de compilação. Eu poderia usar para C, para Java, para Fortran, para Ada. O Make ele faz tudo isso. Então o GCC está dentro do Make, né? O GCC é uma ferramenta que o Make está utilizando. O Make é tipo um automatizador de compilação. Eu poderia utilizar o Make com Python. Eu poderia utilizar o Make com Java. Eu poderia utilizar o Make para qualquer outra ferramenta de automatização. Não necessariamente para compilar. Okay? Para atualizar minhas bibliotecas. Para atualizar o meu computador. Okay? Então o Make ele faz esse papel de automatizar. De forma que as coisas ficam mais fáceis, né? Então esse daqui é o comando mais simples. Tudo bem? Se vocês não quiserem esse, vocês podem deixar só aquele cflags, ou então fazer na mão mesmo. Mas acho que não é tão difícil de decorar isso daí não. Ok, meu povo, tá aqui o nota.c. Deixa eu abrir lá que é mais legível, né? A única coisa que eu gosto do Visual Code é que o terminal já fica aqui embaixo para rodar os comandos. Por isso que eu acho prático. Então, bora lá. Vamos testar se nosso código funciona? Deixa eu tirar esse B daqui. Cadê o nosso amigo B? B, pega o B com o B. Então, make nota. Digite a primeira e a segunda nota.
Na primeira eu tirei 10 e na segunda eu tirei 6. Qual vai ser minha média? 8, então eu vou passar direto. Sucesso. Me garanti. Pode botar um ponto 2F para poder ficar. O que foi? Podia passar com um ponto 2F. Na média. Ponto barra nota. Digite a segunda nota. Primeira nota, agora eu vou para final. Eu tirei 3 na primeira e 4.5 na segunda. O que é que vai acontecer? Sua média de APs foi 3.75, reprovado. Vamos de novo. A primeira, agora eu vou para final. Primeiro eu tirei 7, a segunda eu tirei 6. Sua média de APs foi 6.5, você ficou de sinal, digite a nota da final. Eu vou reprovar agora. Tirei 3. Reprovado na final com 4.75. Aparentemente nosso código funciona, não é verdade? Só que isso se você estivesse fazendo para um ser humano, para uma pessoa. Para um computador, você não tem interação. Você não diz, computador, por favor, digite a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota. Então, quando vocês estiverem fazendo no Moodle, isso tudo que vocês escreveram de puts aqui, pedindo as notas ou informando alguma coisa, é irrelevante. Porque o Moodle ele precisa só de duas coisas. Informar para você qual é a entrada e saber qual é a saída que ele espera que você digite. Ok? Vou lá no Moodle fazer a questão para vocês entenderem o que é que o Moodle deseja de vocês. Vocês vão fazer a questão comigo, tá certo? moodle.quixadá.ufc.br. Ok. Então, essa é uma questão do tipo de operações, né? Não, if else, tem condicional. Então, eu vou lá criar uma nova questão. Então, eu venho aqui, adicionar uma atividade, laboratório virtual de programação. Nome da minha questão, vocês acham essa questão trivial, mais interessante ou difícil? Não é tão fácil, né? Tem os dois if else. Então, assim, vamos fazer L2, né? Não é? O nome dela vai ser Fiquei de Final. Tá certo? Aí a gente vai fazer uma descrição. Use o pseudocódigo a seguir para implementar o algoritmo de calcular nota e decidir se você ficou aprovado, reprovado. Aí tem um lance desse, né? Aprovado conceitual é mais direto. Aprovado A, reprovado. A e B o povo não vai entender não, né? Aprovado A, reprovado A. Vale meu pago, foi o que eu fiz. Aprovado de final ou reprovado de final, ok? Então, vou pegar aquele código lá para orientar a pessoa. Se do código fica level 1. Não, mano. Aqui é só pro cara esquentar, mas só pro cara esquentar, tá certo? Só pro cara esquentar. Então a gente vem aqui e coloca que o tipo de texto vai ser... Eu quero aquele texto de... Não é o tamanho. Tá aqui. Pré-formatado. Pronto. Leia a primeira nota, leia a segunda nota, média parcial é igual a soma. Some e divida por 2. Some as notas e divida por 2. Se média maior ou igual a 7, aprovado. Se menor do que 4, reprovado.
se entre 4 e 7, 4 e 7, leia a final, blá 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 blá. Ok, só que no Moodle, povo lindo do meu coração, existe uma peculiaridade. Toda questão não tem apenas os dados, eles têm o formato de entrada bem definido e o formato de saída bem definido, isso antes de começar a questão. Se você não prestar atenção de como a entrada é feita ou como a saída é feita, ou escrever uma coisa que não é o esperado, vai dar errado, ok? Então vamos ver aqui o que é que seria a entrada e como é que seria a saída. Ixi Maria, não quero isso não. Eu quero parágrafo. Ok. Então a nossa entrada vai ser no formato 3 números. Entrada vão ser 3 notas. 3 notas. Nota 1, nota 2 e nota final. Isso é necessário. É. E a saída vão ser as seguintes opções: aprovado, reprovado. Ok. Saída vão ser as seguintes opções: aprovado de final. Aí aqui vamos fazer uma observaçãozinha, né? Observação. Descarte a nota da final se ela não for necessária, porque o sistema vai colocar a nota lá de qualquer forma, ok? Só que você só usa ela se for preciso. Agora lembrando que aqui vocês estão lidando com o computador, vocês não vão estar lidando com a pessoa. Vamos colocar um exemplo aqui. Um exemplo de entrada e saída. Cabeçalho médio, cabeçalho pequeno. Aí tu vai ter que criar uma condição para ele entrar nas outras condições já. Uma por linha. Meu povo, ó, estou fazendo isso daqui com vocês para ver se vocês entendem o que é que o Moodle faz. Tá certo? O Moodle não é uma pessoa. O Moodle é escrito por uma pessoa. Ok? Então vamos lá. As nossas entradas vão ser todas na mesma linha ou uma por linha? Vamos colocar uma por linha, tá certo? Então no nosso exemplo, vou colocar aqui pré-formatado. A gente utiliza um padrão no Moodle para definir entrada e saída, que são essas setinhas. Não sei se vocês já viram, né? Por que é que não está escrevendo? Ok? Então isso daqui define a entrada. Tudo bem? Na nossa entrada, se a pessoa digitar 8, 5 e 9, o que é a saída esperada? 8 e 5 dá quanto? 13. Aí ele vai ficar com 6,5, não é verdade? E aí, vamos fazer ele passar aqui de cara. 8 e 8. Quanto é a média desse cara? Ele vai ficar com 8 na média. A nota da final ele fez só pela diversão. Ele pensou, eu vou fazer a prova aqui. Já passei mesmo. Só que a média dele vai ficar 8 e ele está aprovado. Então o que é que eu espero que saia daqui? Aprovado. Vamos fazer outro exercício. Como é que ele ficaria reprovado? Vamos colocar 8 e 2. 8 e 2 dá quanto? 10 dividido por 2, 5. Entra para a final. 5 mais 9. Ele entra aprovado. Como foi que a gente colocou? Aprovado de final. É melhor aprovado na final, né? Aprovado na final. Aprovado na final. Professor, qual a diferença do de para o na? Para o Moodle faz diferença, porque ele vai comparar exatamente a resposta. Você tem que dizer exatamente aquilo que ele precisa esperar. Então isso daqui seria aprovado na final. Vamos fazer outro de reprovado? Então, se ele tira um 7, um 4 e um 2, isso daqui é reprovado, correto? E uma que ele vai reprovado na final seria como? Seria 4 e 8. 4 e 8 dá quanto? 4 e 8 dá 12, 6, 9. Não. 4, 8, 4. Pronto. Reprovado na final.
Isso daqui, povo lindo do meu coração, é só a descrição da questão para quem vai fazer. Então é importante que você olhe isso daqui, porque ele define o comportamento do que é esperado do teu código. Tudo bem? Vamos ver o que é que o Moodle faz. O Moodle, ele não vai rodar esse arquivo. Esse arquivo é para quem está lendo. O Moodle vai rodar esse daqui, ó. Vou pegar os nossos exemplos. Tá vendo isso daqui que a gente pegou como exemplo? E a gente vai colocar agora na sintaxe, na forma como o Moodle entende as questões. Vou salvar isso daqui. Bora, mano. Vai, mano. Já luz, mano. O Moodle é muito lento, misericórdia. Bem, estou ensinando. Porque aí quando vocês virem o negócio errado, vocês já mandam a correção para mim. Pessoal, ó, a correção. Tá aqui, ó. Fiz a descrição do exercício. Agora a gente vai criar os testes para cá. E é isso que o Moodle está rodando que vocês não estão vendo. A gente vai colocar de uma forma que ele entenda como é que ele vai testar a tua questão. Bora, molesta. Isso aqui foi programar o Moodle. É comprado. Não, ele é. Não, é open source. É open source. Você pode pegar um livro. É uma ferramenta open source. Qualquer pessoa pode instalar o Moodle e o plugin nos seus servidores. Ok? Então, esse arquivinho é o que o Moodle, o VPL, no caso, o plugin que corrige, vai utilizar para rodar os testes de vocês. E ele precisa de duas coisas. O texto que ele vai dar para o código de vocês e o texto que ele espera receber do código de vocês. A gente vai partir daquele que nós fizemos de exemplo, só colocar na sintaxe do Moodle. A sintaxe do Moodle é essa assim. Primeira coisa é o nome do teste. Vou dizer que esse daqui é o teste 0. Depois eu digo qual é a entrada. A entrada, no caso, vai ser 8, 8, 9. Não é verdade? Um por linha. Diz. Quem definiu essa sintaxe aí é o VPL. É o VPL. E aqui, a nossa saída, no caso, o que é que eu espero que a pessoa imprima? Aprovado. Ok? Então, o Moodle vai jogar essa entrada para o teu código e vai esperar que você digite exatamente isso. O que acontece se você digitar A maiúsculo? Vai dar errado. Ok? Mas se você digitar aprovado, hashtag carinha feliz, vai dar erro. Aprovado, exclamação, vai dar erro. Ok? Professor, quer dizer que eu vou ter que ler o enunciado para saber o que é que eu tenho que fazer? Parece óbvio, né? Mas às vezes as pessoas esquecem disso. Ops. Input 8, 2 e 9. Output recebe. Aprovado na final. Case 3, 2. Input recebe 4, 2 e 9. E o output é reprovado. Às vezes acontece de os testes estarem errados. O código de você está certo e os testes estarem errados. Você avisa e a gente corrige os testes, tá? Professor, o teste está errado. Case input 4, 8, 4. Output recebe reprovado na final. Ok? Grade reduction. É 100%, é? Ou é só 100, Iago? Não é 100%. 100%, né? Isso daqui ele diz, se você errar, basta você errar um exercício que você perde a questão toda. Pronto. Nossa questão do VPL está feita. A gente já tem descrição, a gente já tem testes, e o que ele vai fazer é jogar essa entrada para o teu código e ver se o resultado é exatamente essa saída. Vamos testar se funciona?
Vocês podem agora, se vocês quiserem, vocês podem copiar esse código aqui e tentar rodar lá no Moodle. Tá certo. Isso. Seria melhor botar lá no VPL aprovada na final e aprovada na final. Porque só aprovada e reprovada. É verdade. Aí vai confundir com caso a pessoa vá para Colocar colocar. a Não vai chave. saber diferenciar se reprovou na final ou não. Não coloquei? Não coloquei. Cadê? Deixa eu ver. Lá em caso do teste. Aqui, ó, reprovado na final e aprovado na final. Tá certo. Agora o que é que vocês vão fazer? Vocês vão converter esse código aqui que a gente fez. Vou colocar ele lá no Don'tpad, tá certo? Você vê que esse código aqui está com um monte de prints, um monte de coisas desnecessárias. Vocês vão converter ele para fazer exatamente da forma como o Moodle pede e testar lá na questão que vocês acabaram de criar. Tudo bem? Ok? Então vou colocar ele aqui no don'tpad.com/eu sou ninja. Eu sou ninja. Não tem nada no Eu Sou Ninja, não tem ninjas no Don'tpad. No Don'tpad eu posso ficar botando coisas aleatórias, aí eu entro no Don'tpad de outra pessoa, por exemplo. Pode, já apaga lá, né, irmão? O Don'tpad é feito para ser assim, entendeu? Terra de ninguém. Eu posso ir lá e apagar a atividade agora. Pô, você pode apagar a atividade, mas por que você faria isso? Só ficou faltando uma coisa, né? O return zero aqui. Onde é que tu botou o. Eu sou ninja, don'tpad.com/eu sou ninja. Não, o exercício também. O exercício, se eu não me engano, está em operações mais seleção. Tá lá, operações mais seleção? Fiquei de final. Vai pra lá embaixo. Seleção L2. Ué, mano, por que eu não consigo mexer esse negócio agora? Olha aqui. Ok, alterem o exercício e tentem colocar lá no. Vai resolver aquele da sexta também. Vai. Sexta de Chico, é? É. Tá dando errado? Na verdade, a gente não tá fazendo lógica. Ah, tá. Pode ir direto aqui por edital, sei lá, em enviar. Não, é editar. Aí se dá. Pra salvar. Chico deseja coletar as frutas do quintal vizinho, porém sem que seu vizinho o veja. Para isso, Chico precisa saber exatamente quanto tempo ele irá gastar na coleta. Você tá vendo? Não, mas é só pra tu ver. Até Chico no quintal. Bananas, goiabas e mangos. Chico tem uma cesta que pode carregar até 100 frutas. Ele gasta exatamente 1 minuto para ir até o quintal do vizinho, encher a cesta e voltar. Ele faz os erros e você vai corrigir. Isso aqui precisa de laço, mano. Tá no canto errado essa questão. Precisa não? Eu fiz sem laço. Não precisa de laço. Ok, enquanto você soma tudo, verificar. Divide, né? Só dividir e somar. Só dividir e somar. Questão legal. Eu também Assim. pensei que precisava, até que eu. Questão legal, muito legal essa questão. Gostei. Quem será que fez? Quem foi que fez isso daqui? A cesta do Chico? São só professores que podem fazer esse teste. Não. Falando. Alunos também. É só dividir, né? Eu tinha pensado em fazer com laço, só que. Aham. Quer um erro de teste? Fácil.
Em qual? No exercício novo? Esse é o fiquei de final. Como é? Esse que tu passou é o quê? Eu fiquei de final? É o fiquei de final. Erro de teste. Qual é o erro de teste? Hoje não é no código. Esse não pode ter. Vamos ver aqui o código. Aqui, ó. Tá aqui, mas é igual assim. Aprovado de Só que lá final. no teste, quando tá dando 5, ele tá pedindo aprovado para ele mandar aprovado. Tem um teste que tá dando igual a 5, que era para estar dando aprovado e ele tá pedindo aprovado. É porque a questão é o arredondamento de floats. Entendeu? A gente tem que trocar o teste, porque quando ele tem que arredondar o float, se por acaso der 4.9999997, ele considera que é menor do que 5. O melhor é trocar o teste. Qual é o teste que está dando errado, Flor? Tá, vamos consertar ele aqui. Ó, um jeito fácil é se você fizesse isso, tá certo? Ó, testa aí se dá certo. Se média for maior do que 4 pontos. Testa aí, ó. Na verdade, isso daqui não é 5? Poderia até diminuir assim. Se média for maior do que 4.99, só pensando em duas casas decimais, é que ele vai fazer o problema do arredondamento de float. É. Deu certo agora? Dá erro também? Não era para dar erro não. Vamos ver aqui, vamos rodar ele aqui. Qual é a entrada que dá erro? Ponto barra nota. 484. Sua média das APs foi 6. Você ficou de final, digite a nota da final. 4. Aprovado na final. Não é para ser aprovado na final, não? Ele botou aprovado. Ele tá pedindo. Ah, tá. Então o teste está errado, né? Então certo, a gente poderia colocar 483. Então bora lá. Então vamos editar o teste. O teste está errado. Qual o negócio aqui? Fiquei de final, né? Fiquei de final. Casos para teste. Então aqui eu vou colocar 4 pontos e 3.9. Vai reprovar por 1/10, bichinho. Testa aí agora. Passou. Com média 6, né? 2.9. Não, então passou, deu certo. Ah, tá. É porque eu queria que ele reprovasse, mas tu disse que o cara passou. Caraca, ia reprovar mesmo. É só pro teste, ó. Ok, pessoal, vocês entenderam o que é que o Moodle faz? O Moodle não é mágica, o Moodle tem uma série de entradas e uma série de saídas e você tem que dizer bem direitinho o que ele espera de você. Então, bora lá. Eu espero de vocês que vocês façam todos esses exercícios. Ok? Começando desse até esse daqui. Tem alguns bem mais fáceis, outros mais divertidos. Mas, por exemplo, é só questão de lógica. Esse aqui vocês pediram pra gente fazer, não foi? Cesta de Chico. Isso é uma questão de interpretação. Até eu fiquei confuso quando eu li isso aqui da primeira vez. Chico é um ladrão, pelo que eu entendi, e ele quer roubar fruta. Ele tem um tamanho de cesta, né? Aqui é o tamanho da cesta dele. E aí tem um dado interessante aí, ó, que é quantos minutos Chico precisará para poder roubar. E outra coisa, fora o tempo de encher as frutas, ele precisa de mais 1 minuto, que é o tempo de pular o muro. Tudo bem? Então você tem o tempo de pular o muro, mais o tempo que ele vai levar carregando as frutas. Aí tem um jogo legal, que eu não sei se está feito assim.
Então vamos lá. Vamos aqui. Vamos ver se vocês sabem fazer no papel. Primeira coisa que vocês têm que saber fazer no papel. Faz de conta que existem... Bora lá. Primeira coisa, lá tem banana, maçã. Tudo isso é só para confundir, porque no fundo é tudo fruta, né? Então não tem dizendo assim, se for melancia leva 10 vezes mais tempo do que se for jabuticaba, não tem isso. Então assim, você tem uma quantidade de frutas. Então faz de conta que você tem 50 frutas, ok? Se você tem 50 frutas e a cesta dele cabem 10 frutas, quantas vezes ele vai ter que pegar fruta? Quantas vezes ele vai ter que pegar fruta? Se tem 50 frutas e a cesta cabe 10. 5 vezes. Então quantos minutos ele vai levar? Peraí, como é que é? Pronto. Hã? 10 minutos. 10 minutos é demais. Ó, ele. Ó, tem 50 frutas e a cesta cabe em 10. Significa que ele vai ter que dar quantas viagens? 5 viagens. Como é que você fez essa conta? Como é que você chegou no 5? Eu dividi. Não é não? Se fossem 51 frutas, ele precisaria dar quantas viagens? 6 viagens. Ok? Na boca. Tudo bem, na boca, no sovaco. Mas lembra que em cada viagem ele leva 1 minuto para ir E volta. e voltar? Ok? Então se ele precisa... Não, é só 1 minuto. É 1 minuto pra ir e voltar. Pra ir pra voltar? Não sei. Não, é 1 pra ir e voltar. Ele gasta exatamente 1 minuto para ir ao quintal do vizinho, encher a cesta e voltar. Ah, tá. Em 1 minuto ele faz uma viagem. Então, se são 5 viagens, ele vai gastar 5 minutos. É isso? Não, em 1 minuto ele faz tudo. Engraçado, não pode ser ele pega 10 frutas ou ele vai dar 1 minuto. Não, mas depende da interpretação. Iago, ajuda aí. Ele gasta exatamente 1 minuto para ir ao quintal do vizinho, encher a cesta e voltar. 2 viagens em 1 minuto. Ele vai e volta em 1 minuto. É o que está sendo dito. Aqui meu cabo é voado. Eu pulo o muro, tá com o pé. É o que está sendo dito aqui, ó. 1 minuto para ir, encher e voltar. Então ele faz a travessia toda em 1 minuto. Ele vai, pega as frutas e volta. Ok? Então no total, aqui ele vai precisar de quantos minutos? Aqui, 6 minutos. Não é não? Como é que eu chego em 6? Como é que daqui eu chego no 6? Se o resto da divisão final Ente frutas, ente cesta. só o porcentagem mesmo? Como é que eu chego no 6? Isso aqui não dá 5, né? Dá 6. Se eu só dividir, dá 5, não é verdade? Se eu só dividir, como é que eu faço dar 6? Não, pode. Exato, eu uso o módulo, né? Adicional. Ó, então a quanti... você pode fazer assim, ó. Viagens é igual a frutas dividido por cesta. Mas você tem um outro caso, que se tiver quebrado, né? Se tiver quebrado, faz o quê? Adiciona Mais mais. 1. Se frutas mod, tem um jeito mais fácil. Cesta é maior do que 0. Viagens mais 1. Tem a função lá que você pega o topo quebrado. Eu poderia usar o seio, mas assim, se não tivesse seio, é só fazer isso daí. Não? Ó, só com os operadores que a gente conhece. Veja quantas viagens ele faz com cesta cheia, correto? Isso daqui calcula. Quantas viagens eu vou fazer com cesta cheia? Que o resultado da divisão. Se ainda sobrou alguma fruta lá, então eu dou mais uma viagem.
teriam outras formas mais assim sucintas de fazer numa conta só. Mas acho que essa daí é bem simples de entender. Ok? Vamos fazer uma alteração? Vamos fazer uma alteração do roubo do Chico? Ok? Na nossa alteração, eu quero que vocês calculem a seguinte coisa, tá certo? Ele leva 30 segundos para ir. Tudo bem? 30 segundos para ir e 30 segundos para voltar. Tudo bem até aí? 5 segundos, 30 segundos para ir, 30 segundos para voltar. E 5 segundos para cada fruta. Qual é a conta agora? 30 segundos para ir, 30 segundos para voltar e 5 segundos para cada conta. Façam aí no papel para a gente ver qual é o... Porque, lembra, o que vocês não conseguem fazer no papel, vocês não podem fazer em código. Vocês têm que primeiro fazer isso no papel. Tem que entender como é que faz isso no papel. Bora lá, fica de dupla, a gente ainda tem tempo. E imagina como seria o algoritmo nesse caso aqui. Diz. Imagina só que nesse você poder passar por uma função aí deu um resultado que é para isso. Blá 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 blá, não tem meio. O que é esse negócio aí? Tu tens algum abre parênteses que tá errado, provavelmente lá em cima. O else não fecha. Esse else aqui, ó. Por isso que ele não achou mesmo. Esse if else esses dois é alinhado aqui à esquerda, né? Não, tá certo. Porque eles estão dentro do else. Eles não são no mesmo nível do else. Eles estão no escopo do else. Bora lá, meu povo. Façam aí a versão do laranja de fruta aí. Laranja de galinha. Não sei, apareceu no mundo da gente. Mas é bem legal. Ele usou várias coisas quando ele foi dar pelado. Oi? Ladrão de frutas. Bora lá, vou começar a fazer bambolim de dinheiro aqui. A ver quem responde mais rápido. Vou começar com as moedinhas de 1 centavo. Foi quem é você? Nozes. No papel, vocês sabem fazer o ladrão de fruta? Como é que vocês estão aqui? Normal, pô. Fazer o ladrão de fruta, como é que é? Assim, eu chutei 51 só para deixar um parâmetro de ponto. Com esses valores, 51 e 10, qual seria o tal? Aquele item de frutas, seria 50 exato, 51 no caso. Até viagens, quantas viagens do conceito cheia, que é o resultado da divisão. Correto? Aí a pergunta é: sobrou alguma fruta? Sobrou alguma fruta se a divisão não foi exata. Se a divisão não foi exata, sobrou alguma fruta. Então tem que dar uma viagem mais para pegar uma fruta que sobrou. E se fosse só 50, não fosse 50? Aí ia sobrar 0 e ia adicionar mais uma viagem. Pode ser. De 40 frutas dá para pegar, né? Mas por exemplo, se fosse 50, viagem seria 50 dividido por 10, que aí ia dar 5. Então não precisa dar mais de uma viagem porque não sobrou nenhuma fruta. 5 são suficientes. Ah, entendi. Pode ser.
Qual a quantidade, a capacidade da cesta dele? Tem que botar na entrada. Ah, não sei não. Assim, pode usar qualquer valor de fruta e de cesta, só para testar. Tudo bem? A pergunta é, a lógica do programa muda agora? Como é que ficaria o nosso novo programa, supondo que eu tenha um tempo para ir, um tempo para voltar e um tempo para pegar cada fruta? Multiplica cada 5 segundos para cada fruta. Varia um minuto, né? Cada viagem varia um minuto. Exato. Se você fazer viagem vezes 2, cada viagem 5 minutos. Mas só tem as frutas, né? Não, esquece minutos, a resposta é capacidade em segundos, né? Para converter não, tá certo? Agora tem as frutas. O que é que muda na lógica do programa? Muda muita coisa? Muda alguma coisa? Não muda nada? No caso, não tirou 51 frutas, né? 51 foi um valor que eu chutei só para a gente conseguir fazer o parâmetro, a conta. Mas o valor que vai dizer é um muda. Por exemplo, pode ser 10 e 3, pode ser 250. Depende dos valores que o mundo vai inserir. Isso. Quero que vocês pensem no papel, como é que seria isso? Se eu não consigo fazer no papel, não adianta eu tentar fazer conta. Para esse valor 50 e 10, vocês conseguem virar o resultado fazendo no papel? No papel precisa de quanto? Façam no papel primeiro, antes de tentar fazer o código, porque você não sabe fazer no papel. Nossa, o código estava assim. Certo. Ele tava muito mexido, mas estava passando tudo. Aí eu fui tentar deixar mais parecido com o teu, né? Enfim, deixar menor aí pra dar. Tô passando pelos testes só. Mas do jeito que estava antes. Estava Bora lá. Scamp, blá 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 blá. Vai passar um parâmetro só, chamado frutas, porque os três não fazem diferença, na verdade. Faz diferença se é banana, goiaba, manga, melancia? Não faz, porque ele está registrado. Tudo bem, mas na hora de fazer a conta, não faz diferença na hora de fazer a conta, né? Deu mais aqui, mano? Então você poderia só chamar esse negócio aqui de frutas. Faz diferença. Muda aí, frutas. Frutas. Então, tu tem divisão inteira, por isso que esse negócio está dando errado, entendeu? Lembra que. Porque tu quer divisão inteira mesmo, né? Frutas. Então, o tempo é frutas dividido pela sexta. Sucesso. Não é tempo. Isso daqui é se frutas mod sexta. Não é tempo mod sexta. Ou seja, se sobraram frutas, então tempo mais. Sobraram. E isso daqui, sobraram, porque a divisão me diz quantas viagens com sexta cheia eu retorno. Certo. Ok? Aí depois que eu fizer isso aqui, vai sobrar. Não, só que isso aqui não está identado. O printf não é do if. O printf. Não, é porque está no sentido, você consegue pensar no certo. Tudo bem. Isso. Não, mas eu não entendi. Por exemplo, pensa no 51, tá certo? Pensa no 51. O que é que significa que a divisão deu 5? Que 5 vezes eu vou e volto com 10 frutas na minha cesta. Só que tem um valor quebrado, ou seja, eu não voltaria com cesta cheia. Tem uma fruta. Então, se o módulo é maior do que 0, é porque ainda tem frutas. Não é suficiente para encher a cesta, mas ainda tem frutas. Isso. Fizeram a conta nova, povo lindo do meu coração? Sim. Isso é outra questão? Tudo bem. Menos B, mais ou menos. É assim o básico? Delta, eu não lembro também, não? Como é que é o... cadê a fórmula aí? Ou vai contar negativo? Não, peraí.
Ei, Davi, quer dizer que quando eu faço os parâmetros assim, banana mais garapa mais manga, ele soma todos esses valores e passa E retorna uma coisa só. Então dava certo também se eu declarasse fruta aqui embaixo e somasse isso. Sim. E atribui na variável só. Nossa, não sabia que já foi. A menos B é mais ou menos raiz de... o delta é B2 menos 4AC. Cadê teu código? Então, o delta é B2, pode fazer B vezes B. Não? Ele precisa usar o bom não. Ele aqui mandou usar o bom. B2 menos 4 vezes, isso aqui não vai ser de multiplicação porque o multiplicativo é todos os binários e espações depois. Entendeu? Todos os binários e espações depois. Os variáveis devem ser inicializados. A sequência é essa mesmo? A, B e C? Aqui, ó, A, B e C. Então, delta é B2 menos 4C. Se delta maior que zero, se delta maior que zero, caso o delta seja positivo, a raiz deve ser mais negativa, negativa, então, se delta maior que zero, x vai ser menos b mais raiz de delta dividido. O que tu está fazendo é que cadê o tá aqui, menos b mais ou menos raiz de delta dentro, né? Menos b mais ou menos raiz de delta. Aí no final divide 2 vezes a. Tem menos 2 valores. Se delta for igual a zero, menos b mais raiz de delta 2a. Esse aqui é um valor fixo, né? Fica calculando o tempo todo. Raiz de delta. Tá. Tudo bem. A gente pode tirar depois, volta na reciclagem. Não besteira. Voltou na besteira aqui, ó. Uma besteira do delta. Faz o seguinte. Mais interessante. Vamos se livrar um pouquinho da sujeira visual, né? Raiz de delta é igual a SQRT de delta. Vamos se livrar do máximo que tiver da poluição. Então, isso daqui vai virar raiz de delta. Aqui a gente tem uma soma, na verdade, menos B mais raiz de delta, binário, que é binário que separa, 2A para incluir mais aqui. X uma flor. Esses últimos você faz não, mais legítimo. X2 Senão, se delta igual a zero, é uma coisa que vai fazer essa conta independente disso, na verdade. Independente disso, a gente faz a conta. Então, faz a conta primeiro, depois só a unidade. Raiz de delta menos que zero, então isso. Se não, é só o x1, correto? Só a orientação aqui. Se não é raiz. Será? Agora só está errado o formato, né? Aqui ele pede em linha. Aqui ele pede em linha, então tem que colocar o barra N desse daí.
Ó, quando o código fica poluído, fica difícil da gente entender, porque, não, barrar ao contrário. Porque basta ter errado um sinal, na verdade, aí tudo desandou. Se fosse, não é só espaço, não? Não, tira esse espaço daqui, que precisa, na verdade, e esse espaço daqui também não precisa. Não, o barra está certo. É algum parêntese perdido aí, ou do if, ou do lado do if, ou do else. Um barra aqui antes de deixar as coisas. Por que você está fazendo isso daí? Barra cuidar com controvérsia. Tenta jogar agora. Vai descer baixo. Beleza, pessoal? Vamos voltar aqui. Acabei perdendo muito tempo. Bora lá. Conseguem fazer no papel? Qual o resultado para cá? 51 e 10. Ele vai precisar de quanto tempo? Vocês estão fazendo o quê? Jogando Minecraft? Qual o resultado para cá, meu povo? Bora lá. Posso? Bora lá, eu quero. Passa no papel e me dê o valor daqui e dali. Eu quero aquele valor, eu quero um valor. Tem que sentar mais pra lá. Você faz, se você conseguir fazer o cálculo para isso, você consegue adaptar para qualquer outro. Tudo bem. Você começa pensando no valor fixo, só para ajudar a orientar o pensamento. Depois você conseguir fazer o teste, você consegue generalizar para qualquer outro valor. Não, mas não botou bem mal. Você vem para ir na casa dele, a casa do vizinho. Então vou fazer uma reunião. Estava 6 minutos. Oi, estava 6 minutos. De volta dá 6 minutos. 6 minutos, só que antes você deu a força. Então, 250 segundos. 60 segundos, 6 minutos E 60 não, 360. Não, 360 é de volta. Então vamos lá, meu povo. Vamos lá. Abstrai. Daqui pra cá não muda praticamente nada. Não, são 6 viagens. Ok? Primeiro, esquece o tempo das frutas. Imaginando que a fruta leva 0 segundos. É a mesma questão? Porque antes ele levava quanto tempo para ir e voltar? 1 minuto. E agora ele leva quanto tempo para ir e voltar? 1 minuto. Ok? Então, a quantidade de minutos que ele passa andando é a mesma. É a quantidade de viagens, sim ou não? Sim. Sim. Fora essa quantidade de viagens, ele vai levar 5 segundos para cada fruta. Então, o total ele vai levar 51 vezes 5. A quantidade de viagens mais 51 vezes 5. Só isso. Ok? Então, o código, a única coisa que ele mudaria seria, né? Eu tenho a quantidade de viagens bem aqui, correto? Então eu precisaria, o tempo total seria viagens vezes 60 mais frutas vezes 5. Viagens vezes 60 mais frutas vezes 5. Porque são 5 segundos para cada fruta e cada viagem leva 60 segundos. Ok? É só uma questão de interpretação. O código não é difícil.
O difícil é o processo de interpretação. É você conseguir fazer no papel. O que não se faz no papel, não se faz no código. Se eu não fizer um código, eu não incluir nenhuma biblioteca. Certo. Eu preciso ensinar o código que é somar, por exemplo? Não. Já vem default. Biblioteca você precisa, por exemplo, fazer entrada e saída. Mas os operadores lógicos, os operadores binários, aritmética, declaração de variáveis, você não precisa incluir biblioteca. Já é da própria linguagem. Ok, povo lindo do meu coração. Hã? O compilador já entende que Sim. Vamos fazer outro exercício ou vamos desopilar um pouquinho agora? Hã? Desopilar? Vamos fazer um desenho interativo. Vocês já sabem if else, não sabem? Pelo menos a sintaxe vocês entendem? Professor, if else é uma coisa, saber fazer as questões é outra, né? Mas vamos lá. Então, pessoal, vamos fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar aquela biblioteca, vou usar o if else, tá certo? Para a gente, via terminal, e fazer num desenho. A brincadeira é essa. Eu vou pegar aquela bibliotecazinha que a gente tinha de desenhar, tudo bem? Cadê você, minha amiga? mkdir S02 E02 desenho copy S01 E02 Mickey para S02 E02 desenho. Então vamos fazer o seguinte, ó. A brincadeira vai ser assim. Você vai digitando os pontos e aí o código pega esses pontos e fica fazendo as linhas e a gente consegue, digitando os pontos, ver as linhas aparecendo. Vocês acham que dá certo? A gente não pode fazer as linhas? Não pode? Vocês não sabem fazer uma linha de um ponto para o outro? Sabe ou não sabe? Então vamos fazer... Antes, quando vocês fizeram o Mickey, vocês inseriram os valores. Agora nós vamos perguntar os valores para o usuário, certo? Então, como seria aqui? Main.c include quantos valores eu preciso para desenhar uma linha? 4 valores, né? Então eu preciso ler do usuário 4 valores. Então vamos chamar de x1 0, int y0, int x2 0, int y2 0. Agora eu preciso pedir os 4 pontos. Scanf %d, 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 endereço de x1, endereço de y1, endereço de x2, endereço de y2. Ok? Vocês lembram como é que desenha uma linha? Passa só a funçãozinha de linha, né? Vocês estão aqui ou vocês estão no outro canto? Bora aqui? Ó, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar xopen, vamos fazer 600 por 600. Para desenhar a linha, eu preciso de xd line, e aí eu vou passar x0, x1, y1, x2, y2, e agora eu faço um x save. Linhas. Vamos ver se isso daqui dá certo. Ok? Bem simples. Peço as 4 posições para o usuário e desenho a linha. Então, vamos lá. Make main ponto barra main. Ué, por que aqui não fez nada?
Por que ele não fez nada aqui? Tem que digitar os valores. Então, 100, 30, 20, 200, 300. Tem que linhas. Ó, vou dar um split aqui, tá bom? Open to the side. Como é que eu faço aqui? Aqui, open to the side. Pronto, tá aqui nossa linha. É muito besta, não é isso daí? Não é muito chato. E se eu quisesse que ele ficasse me perguntando várias linhas, vários valores, e todas as vezes que eu digitasse, ele fosse desenhando, o que é que eu precisaria? Um laço. Precisa de um laço? Não dá para fazer só com if else, não? Dá não. Professor, o senhor não vai mostrar laço agora, né? Por que não? A gente não está só na parte da diversão? Aqui a gente está nos nossos 20 minutos de desapilar. Porque quando pode dizer que quando der save, o x underline save, eu peço. Ó, a gente pode fazer uma mudança muito boba aqui, ó. O que é que eu quero que ele fique fazendo para sempre? Pedir os valores, correto? Desenhar a linha e salvar. Porque se eu não salvar, eu vejo? Não, se eu não salvar, eu não vejo. Então eu quero fazer isso daqui para sempre. Como é que eu poderia pedir para ele fazer para sempre? E o close é para quê mesmo? Para fechar o programa, liberar os recursos. Então ele fecharia aquela janela de novo. Não, não fecharia aquela janela, mas tudo que ele pediu para o sistema operacional ele devolve. Ok? Então a gente pode fazer assim, ó. Faça para sempre, né? Enquanto um. Faça para sempre. Enquanto um for verdade, continue fazendo. Um é sempre verdade? Em C? Em C é. Porque zero é falso e tudo que é diferente de zero é verdade. Pronto. Então isso daqui significa faça para sempre. Será que funciona agora nosso código? Vamos testar. Faça para sempre. Make. Então vamos lá. Do 00 até o 300. Ok. Ué. Por que não sobrepôs? Porque eu não salvei. Como eu não salvei, ele não. Não tem um VS Code, não tem como, tipo o Google Drive, para automaticamente salvando quando você escreve? Não, você tem que dar Ctrl S mesmo. Então vamos lá. 00 para o 200. Eu botei uma vírgula aqui, tá vendo? Tá vendo essa vírgula bem aqui? Vírgulazinha maldita, tá vendo? Aí o scanf tá travado, tentando ler um float, sem nunca conseguir. Vamos de novo. Só tentando ler um índice. 00 para 200. Do 200 eu vou para o 200. Do 200 eu vou para o 300. Do 300, 500, eu vou para o 550, 100. Agora vocês vão mexer nisso daqui fazendo if else. Porque por enquanto ele só sabe fazer o quê? Qual a única coisa que ele sabe fazer aqui? Linha. Mas se eu quisesse que ele fizesse outras coisas, dava também para fazer? Dá. Eu poderia, por exemplo, pedir para ele digitar L para desenhar linhas, C para desenhar círculos. O que mais?
Q para desenhar quadrados, Por que diz. ali dentro, porque eu nunca tinha visto o while. Por que eu não posso botar o while e um bool dentro? Bool. Porque eu quero fazer para sempre, eu não quero, Ah, quero fazer para sempre. Ó. Será que vocês conseguem alterar isso aqui para ele desenhar coisas diferentes? eu acho dentro do XD-Line. Ok. Bora lá, a gente tem 15 minutos para desopilar, para fazer qualquer outra coisa. Sabe por que ele não está apagando as outras linhas anteriores? Por que ele não está apagando? Por que ele apagaria? Porque no outro mic aí, quando a gente trocar os valores, ele apagava no dia. É porque aqui o teu código ainda está rodando. O teu código não finaliza para ser inicializado de novo. O teu while mantém o código preso bem aqui. Então ele para no scanf, espera você digitar alguma coisa, desenha e salva. Ele substitui aquele PNG que estava lá. E aí ele volta para o while. Não chega no close. Nunca chega no close. Então ele está sempre no mesmo bitmap. Ele está com a memória e o bitmap está todo desenhado. Quando você coloca alguma coisa, ele desenha por cima e salva. Desenha de novo e salva. Desenha de novo e salva. Não tem nada que você escreva que mude o booleano do 1, né? Para que ele fique zero. Não. Aqui, do jeito que está aqui, ele vai fazer para sempre, né? Para toda a eternidade ele vai ficar preso nesse laço, a não ser que eu mate o processo na marra com Ctrl+C. Vamos lá? Então, o que é que vocês têm a bibliotecazinha do Mickey agora para poder brincar? Aí no computador? Hã? Nessa máquina não tem não? Eu vou botar o endereço aqui, tá certo? Quem está gravando essa aula, né? Tô. Se vocês quiserem, se vocês estiverem no Linux, baixar é bem facinho. Eu vou deixar logo o comando que vocês copiam e colam no terminal para baixar a biblioteca de um golpe só, tá certo? github.com/cnapk/xpaint. Pô, vamos estudar. Que a gente já vai ter um trabalho para semana que vem, viu? Faz a chamada nova. É. Eu vou fazer a chamada aqui. Aí eu vou deixar vocês brincando aqui. wget. Ó, pessoal. Vou colocar aqui no Notepad. Se vocês pegarem esse comando do wget até o final e copiarem no terminal, vocês podem copiar com Ctrl+Shift+V, ó. Ctrl+Shift+V. Na hora que vocês copiarem aqui... Ah, desculpa. wget. Aí ele vai baixar o arquivo para a pasta onde vocês estão, entendeu? Aqui no exemplo eu deixei já o comando para vocês baixarem o arquivo. Então vocês não tem lá que entrar no repositório nem nada. É só pegar a pasta que vocês querem fazer o exercício e darem esse comando daqui até o final. E aí ele já vai baixar o arquivo para dentro da pasta. E tá onde esse código? Esse código está no Notepad Eu Sou Ninja. Notepad Eu Sou Ninja. Pode botar esse wget aí no terminal do VS Code? Sim, pode. Agora tem que estar no Linux. Vamos fazer a chamada. S3. Ó, a sugestão para vocês é, por exemplo, antes de ler as variáveis, lê um caractere. Você pode pedir algo como putz, digite L para linha, C para círculo,
que mais? Q para quadrado. Mas aí eu vou ter que... Tipo, o que eu digitar eu vou ficar fazendo pra sempre só aquilo. Não. Aí dentro aqui você dá o scanf de %C opção, né? Você teria uma opção aqui. Aí você faz, né? Se a opção for igual a linha, aí você lê os parâmetros de linha e Salva também. desenha a linha. Sacou? Tem que salvar também. Cadê? Save tem que Mas aí você pode dar o save só no final. Você faz todos os desenhos e aí salva, né? Tá, cada linha no Mas como é que eu vou terminal salvar? eu vou ter que decidir se eu mudo ou não mudo de... Porque se eu quiser mudar... Não, porque assim, todo o Alice você não vai fazer, você não vai dar o scanf de novo? Ó, pode até colocar o putz aqui dentro, se preferir assim. Então, desenha, ele vai pedir de novo. Aí você digita L. Inicializou 3. com o terminador. 5/0. Poderia ser vazio, não faz diferença. O meu laço é para sempre. Se quisesse colocar. Ok, pessoal, eu vou fazer a chamada. Isso daqui é só para vocês brincarem de desenhar, tá certo? Basicamente é a matéria que a gente tinha de if else. E a única coisa nova é que esse bloco de código vai ser executado para sempre. Ele vai ficar sempre executando a mesma coisa. Se eu quisesse fazer na mão, eu copiaria e salvaria isso 500 vezes no código, né? Ctrl+C, Ctrl+V, 500 vezes. Aí ele ia desenhar e ia de novo pedir para mim. A brincadeira é que... A diversão é vocês aumentarem isso daqui, ó. O que é que ele faz? Digite L para linha, C para círculo, Q para quadrado, B para bezier. Aí ele lê um caractere e testa. Se a opção for linha eu preciso de quantos parâmetros? 4. Lê os 4 parâmetros, desenha a linha, salva e volta. Está lá a tua linha. Se a opção for quadrado, ele vai pegar os 4 valores do quadrado e desenhar um quadrado. Aí você não mandaria desenhar a linha, você mandaria desenhar um quadrado. Ele bota ponto C. Diz. Como é que funciona essa automatização de botar no terminal e ele baixa lá do site? Como é que funciona? É porque o wget ele é tipo um gerenciador de downloads. Mas ele só é integrado no Linux. Sim, é a ferramenta do Linux. Eu vou salvar aqui, pessoal. Eu vou fazer a chamada e a gente se vê amanhã. Então, senta o rabinho na cadeira, começa a estudar, fazer exercício do Moodle e dá o gás que o semestre já está na metade. Menina, que a pouco a gente já está se formando. Chegar no final do semestre, vocês colam o grau. Ei, Davi, qual a diferença do comando ls pro comando dir aqui? Porque o dir é do Windows, o ls é do Linux. Mas se eu botar dir aqui aparece também essa parte. No Windows? Só que a diferença é porque no Linux, se eu botar dir, a pasta que eu criei, ela não aparece em azul. Ela aparece lá normal. É porque dir ---- cola. É só por compatibilidade, mas o dir deve ser um alias com ls. Alias dir. Então vamos nós. Vai! Vamos lá. Então, pessoal, daqui a pouco eu faço o upload da aula, mas como vocês estavam aqui, vocês não precisam dele, né?